Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem, enfim, pouco mais de um mês de nomeação na Secretaria de Estado. Espero que um certo clima de crispação que existia com o anterior titular tenha desaparecido completamente. E espero também que o Dr. Paulo Núncio, nas suas novas funções, possa assegurar nesta área muito sensível da administração pública, que é a administração fiscal, que tem a ver com a equidade fiscal, possa fechar a porta completamente daquela Secretaria de Estado a todos os interesses prevalecentes, designadamente de natureza corporativa, que normalmente se posicionam nos corredores daquela Secretaria de Estado para fazer verter em lei interesses particulares e não apenas os interesses do país e os interesses da equidade fiscal. Eu gostava de colocar uma questão preliminar, que é do contexto deste relatório. Este relatório é um relatório importante, uma iniciativa que na altura foi saudada por todos do governo anterior em 2005, que naturalmente seguiu o seu curso, mas que designadamente, por razões diversas, não interessa escapulizar, nos últimos 2 anos tem sofrido algumas vicissitudes. Eu gostava de colher a sua opinião quanto a 2 aspectos. O primeiro, quanto à data de apresentação na Assembleia e ao país deste relatório. Considera que esta é a data adequada ou a data inicialmente proposta e utilizada, fevereiro, é a data normal? Segunda questão, também de contexto instrumental, é se considera que a existência deste relatório deve ser uma iniciativa própria do Governo, inscrita anualmente em termos orçamentais, ou deverá ser o resultado de uma legislação própria, enfim, que obrigue o Governo, ou melhor, qualquer Governo, a apresentar um relatório desta natureza. Eu digo-lhe isso e pergunto-lhe isto porque nós, enfim, no início deste ano, quando verificamos que desapareceu o relatório, que tinha desaparecido a obrigação do relatório, até apresentamos um projeto de lei de criação deste documento como uma obrigação imposta a um Governo, fosse ele qual fosse, e depois verificamos que no decreto de lei de execução orçamental o Governo tinha emendado a mão e tinha remetido para junho. Portanto, gostava de ouvir a sua opinião sobre este contexto geral. Depois, gostava de lhe colocar a questão dos recursos humanos. Os recursos humanos, julgo que é uma questão muito sensível na administração tributária, na administração fiscal de uma forma geral e não só. A evolução nestes últimos anos apontam para que de perto de 13 mil trabalhadores, 12.500 em 2007, no dia 31 de dezembro de 2010 estamos com 10.170, isto é, menos 2.500 ou 2.500 pessoas, grosso modo. A verdade é que gostava de perceber o que é que sucedeu a alguns concursos que, entretanto, ocorreram. Sabemos que houve no final de 2009, de admissão de novos inspectores tributários, que está concluído, enfim, a partir do qual entraram 300 ou 350 inspectores tributários, 80% dos quais faziam parte da Casa, portanto só 20% é que são externos, são novos recursos. Sabemos também que em 2010 foi aberto um concurso para a admissão de novos recursos humanos que nunca seguiu a sua tramitação. O que é que se passa com este concurso? Foi anulado definitivamente, vai ser retomado, etc. Também sabemos, neste contexto, Sr. Secretário de Estado, que, por exemplo, este ano, na sequência de decisões individuais muito significativas, por exemplo, já em 2010, em 2011, até meio do ano, já 300 funcionários, dos quais 35 inspectores tributários pediram a reforma. O que significa que nós, se este ritmo for, enfim, acompanhado na segunda parte do ano, podemos ter cerca de 600 trabalhadores a menos, se calhar 20% de inspectores tributários a menos, 20% dos quais serão inspectores tributários a pedir a reforma. Nós sabemos também, e há relatórios internos do Governo anterior, que mereceram um consenso de abordagem aqui na anterior legislatura, de que o número de funcionários da DGCI, em termos europeus, relativamente à população, é dos mais baixos da Europa. E nesse relatório diz-se de uma forma clara, não é apenas os inspectores tributários, nem os funcionários afetos à justiça tributária,
que, genericamente, o rácio de funcionários compromete a eficiência e a eficácia da administração tributária. E, portanto, eu gostava de perceber como é que se compagina esta situação e a perspectiva dela ser agravada com as intenções de aumento de recursos humanos, quando é verdade que esses aumentos estão apenas selecionados a duas áreas em concreto da administração fiscal. E repare que as consequências são visíveis neste relatório. O Sr. Secretário de Estado, aliás, enunciou algumas delas. Em 2010, o que é que nós tivemos? Tivemos o número anual de ações de inspeção, como o senhor disse, diminuiu significativamente. Foram 30 mil ações inspectivas a menos em 2010. Nós tivemos, nesse ano, um volume de correções de matéria coletável significativamente inferior, menos 17%. Eu sei que o Sr. Secretário de Estado acentuou e disse na sua exposição inicial estes números. Significam menos 1.175 milhões de euros de correção de matéria tributável em 2010 relativamente a 2009. Tivemos um volume de impostos encontrados em falta menor, menos 322 milhões de euros. Tivemos um número de ações com avaliação de métodos indiretos significativamente menores, menos 400, com um valor corrigido de matéria tributável de cerca de 58 milhões de euros. Isto é, temos quase todos os dados do relatório de 2010 a este nível, significativamente inferiores aos 2009, e o próprio relatório, em duas ocasiões, pelo menos, enuncia a razão pela qual este decréscimo existiu. É a diminuição e a dificuldade de recursos humanos. E não é apenas dos recursos humanos especializados na inspeção nem na justiça. E, naturalmente, a questão do levantamento do sigilo bancário, também com uma diminuição fortíssima que ocorreu, menos 57% relativamente a 2008, não é, como diz o relatório, apenas por razões de encaminhamento para outras, ou por razões de não ter abordado questões de IMI ou de IMT. É, de facto, também, e enfim, os próprios trabalhadores e os seus representantes o afirmam, resultante de uma outra questão, além da falta de inspectores. É também da forma como o CIADAP está a ser aplicado. O CIADAP está a ser aplicado na administração fiscal, privilegiando matérias quantitativas e desprezando matérias qualitativas. E perguntava-lhe se o Sr. Secretário de Estado, nos objetivos de aplicação, está disponível para alterar radicalmente esta questão, porque é evidente que os inspectores tributários, perante a situação de responderem a objetos quantitativos em detrimento de qualitativos, obviamente vão fazer processos, vão tramitar processos em catadupa, abandonando aqueles que, pela sua complexidade, demoram mais tempo e, portanto, que os podem prejudicar em termos daquilo que é a sua avaliação como trabalhadores. Senhor, eu tenho mais perguntas para uma segunda ronda, mas, de toda a maneira, gostava ainda de lhe colocar uma questão relativamente àquilo que é o Parque Tecnológico ou Informático da Direção-Geral de Alfândegas versus Direção-Geral de Informação. Há duas situações, por exemplo, uma é a devolução de IVA nas fronteiras para passageiros não comunitários. Outra é nas situações de suspensão de IVA. Na primeira é preciso comprovar a qualidade de não residente. Na segunda é necessário comprovar a inexistência de dívidas ao Estado. Numa situação de fronteira, os funcionários da Direção-Geral de Alfândegas não têm acesso à informação disponível. Isto é, têm, através de um processo muito complicado, de acesso através de uma base de dados, através, às vezes, só de uma pessoa. É verdade que é possível assegurar a preservação da informação com a eficiência. E isto não é eficiente. Está disponível para alterar esta capacidade de acesso à informação que está apenas na base de dados da DGCI por parte dos trabalhadores e dos técnicos da Direção-Geral de Alfândegas?